E hoje a gente vai relembrar um anime bem esquisito, para não dizer outra coisa, que foi exibido nos horários mais ingratos do canal Band dos anos 90. E claro, teve um bom motivo para isso. Um anime que muita gente pegou pela metade quando estava sendo exibido e que terminou de uma maneira ainda mais misteriosa do que começou, ou do que a gente pegou passando. Um anime que na verdade era um filme com umas lutas de espada e tentáculos, digamos assim, bem diferentes das lutas dos Cavaleiros do Zodíaco e outros tantos da época, e que por isso mesmo marcou demais toda uma geração de jovens mancebos. Mas de onde veio a lenda do demônio? Para onde foi? Onde vive e do que se alimenta? Vamos lá, se você quer saber tudo sobre esse anime misterioso, hoje é o dia, hein? O vídeo tá daquele jeitão e seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. E antes do vídeo começar, tô passando aqui para deixar uma dica felpuda, hein? O livro Coleção em Ação Show, Nostalgia e Colecionismo daquele jeitão, já está disponível lá no site da Edições Cosmos. Um livro bonito, um livro felpudo, com vários capítulos nostálgicos, falando do que a gente teve melhor nos anos 80. Tem MacGyver, tem Tartarugas Ninja, tem Thundercats, tem He-Man, olha, tem muita coisa que vocês vão curtir demais, eu garanto, hein? Então, fica a dica se você não adquiriu ainda esse livro felpudo. E se você viveu a plenitude da adolescência durante os anos 90 e era fã de animes e tinha acesso ao canal da Band, a chance de você vira e mexe dar um jeito de assistir ao Cine Privé nas madrugadas de sexta era grande, diz aí. Para começo de conversa, eu não fazia, eu não assistia isso, e você assistia, tudo bem, não vou julgar. É mentira! E o negócio, né, de comparar quem assistia Cine Privé com animes é porque um belo dia, lá pelas tantas da madrugada, do nada passou um anime misterioso chamado A Lenda do Demônio. A lenda dos monstros e das trevas nos conta que a cada 3.000 anos o Deus Supremo ressuscitará. E quando isso acontecer, os três reinos transformarão num único mundo eterno. Começou a lembrar dessa pérola da Band? Então sente a história bem qualquer coisa. O negócio é que sempre de 3.000 em 3.000 anos, o tipo de rei dos demônios vem para a Terra com aquela boa e velha intenção de restabelecer o equilíbrio dos três reinos existentes, sendo eles o reino dos homens, o reino dos demônios e ainda dos semidemônios, já que em teoria, a cada 3.000 anos a coisa toda já está bem no limite para dar tudo errado. Na verdade, isso nunca é explicado direito, e também vamos dizer, né, quem assiste hentai, principalmente lá no Japão, não deve se importar muito com esse tipo de explicação. Aliás, a gente até se importava, afinal de contas, ninguém avisou de primeira pra gente que a lenda do demônio era o tal de um anime hentai. O caso é que um ser metade homem, metade demônio, com um visual bem descolado chamado Jaquamano, vem pro nosso plano procurando o tal do Deus Supremo, já que o bichão tá prontinho pra acordar. Ó, e antes que você pense besteira só por conta desse estilo de anime, eu ainda tô falando do Deus Demônio, só pra deixar claro. E junto dessa mistura de Willy Cat e dos Thundercats com Buck, daquele outro anime da Band, tem a irmã dele, chamada Megumi, outra cruza de demônio com humano, cheia de atributos, e também o bichinho Kuroko, um mascote com visual e comportamento pra lá de duvidosos. O caso é que esse trio de esquisitos tá procurando o Deus Demônio e ele tá hibernando dentro de um humano, então eles vão desconfiando de vários personagens que vão aparecendo ao longo da história. Entre eles, um garoto chamado Tatsuo Nagumo, que aliás me lembra muito uma versão extrema, uma versão hardcore do JJ de Zillion, quando o assunto é mulherada. Você ouviu? Que isso? Ai, meu Deus! Proibido a entrada de homens. Tem alguém aí? Quem está aí? Que estranho. Não tô vendo nada. Eu tenho certeza que tinha alguém aqui. E por falar em mulherada, o Negumo é apaixonado do jeito dele, mas é apaixonado pela mocinha chamada Akemi, que naqueles fetiches loucos desse tipo de animação, literalmente come o pão que o diabo amassou, só que ao contrário. Entendedores entenderão. Eu entendi a referência.
Ó, eu não vou dar maiores spoilers, vai que você não assistiu, ficou curioso e quer conferir, mas eu posso dizer que o pau, sem trocadilhos, né? O pau come do começo ao fim nesse anime, com uma animação que é até muito bem feita. Fora isso, eu tenho que dizer também, A Lenda do Demônio não é pra quem tem estômago fraco e com certeza deve ter sido uma das coisas mais hardcores a passar naquela década na TV aberta. E olha que a gente tá falando dos anos 90, já que o nível de violência aqui é bem alto, com demônios taradões e sanguinários pra todo lado, em um festival de carnificina, disputando o título de anime mais violento da TV aberta dos anos 90, com Genocyber, que tomou um bocado de cortes quando foi exibido no programa West Mangá da Manchete, mas mesmo assim continuou com um nível de gore bem elevado. Aliás, talvez A Lenda do Demônio até ganhe, porque vou dizer, ele mistura violência com safadeza e ainda aqueles tentáculos estranhos que a turma do Sol Nascente gosta como ninguém. E tá curtindo relembrar esse lado mais obscuro ali da boa e velha televisão aberta do passado? Então, ó, deixa aquele like felpudo. E entre tanta loucura, eu não posso deixar de comentar uma ceninha específica que fez muita gente da época dos bons e velhos tempos do Orkut e do Mirk comparar A Lenda do Demônio com Yu Yu Hakusho. E sim, essa comparação maluca realmente existiu. Afinal, uma certa cena parecia trazer pra telinha uma versão alternativa do lendário Toguro, encarando uma versão ainda mais politicamente incorreta do Yusuke Urameshi. É melhor não se meter em encrenca comigo, meu chapa. Se quer fugir, que seja agora, Nikki. É melhor ser meu aliado. Apesar de ter sido ordem do cliente, eu matei por mero capricho. Isso é muito doloroso. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? E você, é um dos que comentava isso na época ou não? Nunca achou parecido, hein? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. E agora a gente vai saber qual a origem, afinal de contas, de onde saiu esse anime, A Lenda do Demônio. Shojin Densetsu Urotsukidoji, algo como A Lenda do Super Deus, a Criança Errante, surgiu primeiro em mangá, com 6 volumes lançados no Japão entre 1985 e 1986, sendo uma criação do mangaka Toshio Maeda, um dos pioneiros de obras hentai misturadas com ficção. E como o mangá fez um bom sucesso lá no Japão, não demorou muito e ele ganhou uma versão animada. E aqui a cronologia, se é que você espera que realmente tenha uma, é pra lá de complicada, já que os 3 primeiros original videoanimes, os OVAs, foram lançados entre 1987 e 1989 e tinham realmente muito material explícito, praticamente um hard hentai, pra não dizer pornô, já que o YouTube não deixa. Os 3 volumes, assim como os mangás, fizeram bastante sucesso, o que rendeu uma compilação em formato de longa-metragem que tirou praticamente toda essa parte explícita, sendo que foi essa versão que você assistiu na Band. Quer dizer, não foi bem essa versão que você assistiu, não. Você assistiu uma versão que teve um corte em cima da versão japonesa que já tinha cortes, ou seja, 2 cortes e o anime continuava bem pesado. Olha, o caso é que depois disso, entre 1990 e 1991, chegaram mais 2 OVAs, 2 original videoanimes, continuando a história dos demônios safadinhos, que na sequência também ganharam cortes e foram transformados em um segundo filme conhecido como Urotsukidoji 2, Legend of the Demon Womb. Captain, wir haben Probleme mit Maschine 4! Captain! Captain! Depois, entre 1992 e 1993, vieram mais 4 episódios chamados A Lenda do Deus Demônio Urotsukidoji O Futuro. Já entre 1993 e 1995, veio a saga da Estrada do Inferno, com 3 original videoanimes chamados A Lenda do Demônio Urotsukidoji The Wandering. E, por fim, em 1996, chegou A Lenda do Demônio Urotsukidoji O Ato Final, que deveria realmente ser o final da história.
Mas dizem que a coisa toda aqui já estava tão sem pé nem cabeça, já tinha perdido tanta qualidade em comparação com o original, que esse ato final acabou ficando com um único episódio que nem foi finalizado. Ainda assim, quem conferiu viu que a história acontece um século depois da fusão dos três reinos, com o nascimento do verdadeiro, mais que verdadeiro, agora sim, Deus Supremo, já que o original também era verdadeiro. E sim, não tenta entender, deixa pra lá. E tá gostando desse vídeo? Aposto que tá, hein, safadinho? Então, bora lá, se ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve aqui, aproveita pra badalar o sininho e melhor ainda, vamos compartilhar? Como sugestão, você pode compartilhar com aquele seu amigo que vive dizendo que hoje a TV aberta é só sacanagem, ao contrário dos anos 80 e 90, onde tudo era puro e imaculado, que tal? O caso pra gente, o que vale mesmo é que esse anime passou por aqui de uma maneira tão improvável quanto você encontrar uma tartaruga em cima de um poste, saca só. Bom, vamos lá, né? Hentai já não era exatamente uma novidade no Brasil durante os anos 90, afinal, nos anos 80, a boa e velha Everest Video, fundada pelo senhor Toshihiko Higashira em 1986, além de trazer animes como Comando Dobak e tokusatsus dos bons como Jasper e Changeman, também trouxe aquelas produções animadas que deveriam ficar ali na seção escondidinha com cortina. Lembra aquele cantinho da locadora onde os adultos entravam assim, meio desconfiados, né, olhando para ver se ninguém estava pegando? O problema dos rentais é como era uma coisa nova no Brasil, tinha vezes que essas fitas iam parar na seção infantil. Então, animes como a série Cream Lemon, conhecida por aqui como Sonhos Molhados, com nada menos que 7 VHS lançados no Brasil, fizeram muita gente da época apenas imaginar o que teria dentro daquelas fitinhas impossíveis de entrar na maioria dos videocassetes de casa. Já que, como a gente sabe, a maioria dos videocassetes naquela época ficavam na sala, e eu só imagino a confusão se alguém por acaso, né, algum desavisado foi lá e pegou uma fita dessa na sessão infantil e colocou para assistir com a vovó. Então, muitos anos depois do pioneirismo da Everest Video, a Sato Company do senhor Nelson Sato trouxe a Lenda do Demônio para o Brasil, mandando dublar o longa-metragem e tudo mais. Olha, e vou dizer, a dublagem não foi feita em fundo de quintal não, hein? Foi feita por ninguém menos que a galera paulista da Master Sound. O personagem principal, o Tetsuo Nagumo, foi dublado por ninguém menos que o Márcio Araújo, dublador de personagens como Yantia do Dragon Ball e também James do Pokémon. Já literalmente sofredora Akemi foi dublada pela Tana Gaidarji. É mentira, não é? Que a professora Togami é aquele monstro. Eu não quero acreditar que fui violentada por aquele monstro. É mentira. Diga que é mentira. Não é verdade. Tudo aquilo foi mentira. Foi só um pesadelo. Enquanto isso, a diabinha Megumi Amano ganhou voz com a talentosíssima Márcia Regina e o anti-herói Jaco Amano, se é que dá pra chamar ele assim, teve voz brasileira com o grande Figueira Júnior. Como é que é, Megumi? Está indo bem? Já achou a pista do Deus Supremo? Naturalmente. Sei. Está preocupado comigo, não é? Mas por acaso você tem alguma pista? Tem ou não tem? Olha, reza a lenda que quando esse material chegou na Master Sound, ninguém avisou a galera que era um hentai, por mais que fosse um soft hentai. E quando eles começaram a dublar as cenas, olha, a galera passou uma vergonha e simplesmente ali naquelas cenas onde tinha gemidinha e coisa e tal, ninguém conseguiu dublar de vergonha, né? Começaram a rir e aí resolveram manter o original em japonês. Já a Sato Company, depois que pegou a versão dublada, conseguiu vender para a Band junto com o longa-metragem Akira. Esse sim, conhecido demais, um verdadeiro blockbuster. E pega só, hein? Segundo consta, e eu realmente consegui comprovar, A Lenda do Demônio foi exibido pela primeira vez em março de 1999 e, dizem, chegou a bater 4 pontos na audiência, o que era bem fora da curva nesse horário, principalmente se a gente falar da Band. Tanto é que já em maio do mesmo ano, pouco menos de 2 meses depois da primeira exibição, a Band tascou-lhe A Lenda do Demônio novamente na TV. Já a terceira vez foi em 1º de abril de 2000 e, muito longe de ser uma mentira, essa foi a terceira vez que o anime de sacanagem foi exibido em
menos de um ano. Já era praticamente um Cavaleiros do Zodíaco das madrugadas, diz aí. Já em setembro de 2002, a Band exibiu novamente a história do Deus Supremo da sacanagem, dessa vez com direito a sinopse e tudo mais no jornal, apesar de errarem na data de lançamento do original. O que aconteceu de novo em fevereiro de 2003, quando erraram de novo a sinopse, com a matéria inclusive anunciando que a emissora iria exibir um anime pornô e tudo mais. Reza a lenda que depois disso, a Lenda do Demônio foi banido da televisão pelo Ministério das Comunicações, mas sinceramente, eu vou dizer, eu procurei e não achei nada que comprovasse isso. Lenda urbana, ou será que aquela matéria do jornal, fatídica, condenou o anime? Eu duvido muito. Vou dizer que naquela época passava de tudo, ninguém ligava, ainda mais nesse horário. Então, olha, acho que não. E você, lembrava de A Lenda do Demônio? Assistiu quando passou na Band? Confessa aí. Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. E antes que esse vídeo acabe, a gente não pode deixar de agradecer os membros Felpudo Gold e Felpudo Silver. Com a ajuda de vocês, a gente continua produzindo conteúdos cada vez mais nostálgicos, então que tal você se tornar um membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver também, hein? O seu nome aparece aqui no final do vídeo e ainda tem um link secreto para o nosso grupo do WhatsApp. Tô esperando você. Bom, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se você está chegando agora aqui no canal, aproveita também para conhecer as nossas redes sociais. Tem muita coisa legal, hein? Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!